Nossa aula do sétimo ano matemática é sobre subtração. Vamos prestar bastante atenção. Em um determinado dia, a temperatura em Londres era 13 graus negativo. 13 graus Celsius negativo. Em Viena, 12 graus Celsius negativo. Nesse dia, um turista viajou de Londres para Viena e percebeu a mudança de temperatura. Então, como se resolve essa questão? Veja como podemos representar a diferença entre a temperatura registrada em Viena, 12 graus Celsius negativo, e a registrada em Londres, 13 graus Celsius negativo, na reta numérica. Então, aqui tem uma reta numérica, como se os números são todos negativos, então eles vão estar à esquerda de zero. Então, aqui eu vou colocar o ponto de origem, que é zero. A gente sabe que à direita são os números positivos, 1, 2, 3, e aqui segue. E à esquerda são os pontos negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, 9, 10, 11, 12. Por que eu fui até o 12? Porque aqui está falando no número 12. Lembrando que aqui é o ponto de origem. Então, como a gente deve fazer essa situação? Nós temos que contar do menos 3 até o 12. Então, aqui está o menos 3. Nós vamos contar até chegar ao menos 12. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui a operação é registrada, nesse caso, dá o quê? Essa diferença que falou aqui, essa diferença que falou é de 9 graus Celsius. A operação que representa essa situação é a subtração. É menos 12 menos 3. Então, como se resolve? Então, resolva assim, tirando o parênteses. Menos 12, aqui tem menos e aqui tem menos, entre parênteses. Então, a gente trabalha jogo dos sinais. Menos por menos, mais 3. Prevalece o sinal do maior, que é o número 12. Então, diminuindo um com o outro, vai dar 9. Ai, mas deu 9 negativo e aqui deu 9 positivo, porque nós estamos falando aqui dessa distância. É como se fosse módulo. O módulo de menos 9 é igual a 9. É a distância, sempre vem o nome positivo. Agora veremos como efetuar a subtração de dois números inteiros. Para isso, vamos considerar a subtração. Olha só aqui, tem esse aqui mais 3, esse mais, como está iniciando, não é obrigatório colocar. 3 menos por mais, menos 2. Prevalece o sinal do maior, o mais. Então, não vou colocar 3 tira 2, 1. Ou eu coloco esse 1 assim, ou então eu coloco assim. Tanto faz eu colocar assim como esse. Se for negativo, é obrigatório colocar. Note que menos 2 mais 2 é o oposto de 2 positivo. E vale menos 2. Isso aqui vai valer menos por mais é menos 2. Então, vai valer isso aqui. Então, podemos dizer que mais 3 menos mais 2 é o mesmo que... Olha só, isso aqui como eu resolvo. 3, não vou colocar aqui, menos por mais, menos 2. E resolvendo, pronto, eu vou resolver aqui, olha. Essa daqui e essa daqui, que vai dar o mesmo resultado. Aqui eu tenho 3, menos por mais é menos 2, que vai ser igual a 1. E aqui eu coloco mais 3, aqui tinha menos, aqui colocou mais. Mas aqui tinha mais, aqui colocou menos. Vai dar o mesmo resultado. 3 mais por menos, menos 2, que é igual a 1. Eu posso colocar 1, ou então eu coloco mais 1. É a mesma coisa. Continuando. Observe que adicionamos, quer dizer, que somamos o primeiro número ao oposto. Então, lembrando que o oposto de 1 o oposto de mais 1 é menos 1. São números opostos. Conferindo o cálculo da diferença é o sinal de menos.
das temperaturas. Então, aqui tem o que? Olha só, deu o que? Menos 9. Lembrando que menos 12, menos por menos é mais 3. Ou então, aqui resolvendo, olha, tem menos 12, mais por mais é mais 3. Então, resolvendo isso aqui, ó, menos 12 mais 3 vai dar menos 9. Menos 12 mais 3 prevalece o sinal do maior, menos 9. Então, vai dar a mesma coisa. Voltando aqui, lembrando que o módulo de menos 8, ou então de 8 negativo, é 8 positivo. Ou então, eu posso escrever mais 8, quer dizer, 8 positivo. Lembrando que é a distância. Quando a gente trabalha numa reta numérica, o resultado, vamos dizer, que daqui até aqui, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. Será 5. Essa distância, ela sempre será positiva. Ou então, você coloca mais 5 quando se fala em distância. Vamos resolver essa daqui. Você observa que, ó, veja alguns exemplos. Então, eu tenho 5, eu não vou colocar o mais. Menos por menos, mais. Lembrando que entre parênteses, menos por menos é mais. 4. Somando, vai dar 9. Lembrando que aqui ele colocou menos por menos, é mais. E aqui ele colocou 5, mais por mais, é mais. Mais por mais, entre parênteses, é mais. 5 mais 4, 9. Você sabe que pode colocar também mais 9. Tá? A mesma coisa. Então, vamos observar essa e essa. É a mesma coisa. Olha, menos por mais é menos. E mais por menos é menos. Vamos ver. Menos, esse sinal negativo tem que colocar. Menos 7, menos por mais é menos 4. Se os dois são negativos, você vai somar e prevalecer o sinal negativo. 4, 7 mais 4, 11. 11 negativo. Esse sinal é obrigatório. Aqui, a mesma coisa, só que aqui tem o mais, aqui tem o menos. E aqui tem o mais e aqui tem o menos. Vai dar o mesmo resultado. Menos 7, mais por menos, ou menos por mais, é menos 4. É como se fosse eu estou devendo 7 e estou devendo 4. Qual o total do que eu estou devendo? Então, eu vou colocar o sinal negativo e vou somar. 11. A subtração de dois números inteiros é calculado adicionando-se o primeiro número ao oposto do segundo. Sobre tempo de vida de personagens da história que nasceram antes de Cristo eu faço antes de Cristo, C maiúsculo, e morreram depois de Cristo, eu escrevo assim, depois de Cristo. Usamos o calendário gregoriano. Lembre-se de que esse calendário não tem um ano zero. Aqui nesse caso aqui eu coloquei o zero. Se eu for colocar de uma idade até chegar ao outro ano, eu não tenho essa parte aqui. Então, lembre-se de que esse calendário não tem um ano zero. Portanto, para alguém que tenha nascido no ano 30 antes de Cristo, então quando eu coloco qualquer coisa antes de Cristo, o número ele é negativo. Negativo. Se for 12 anos antes de Cristo, eu coloco assim. Se for depois de Cristo, o número será positivo, 12. E morrido no ano 20, depois de Cristo, tá vendo positivo. O tempo de vida foi de 49 anos e não de 50. No caso aí, porque não tinha um zero. Então, assim, lembrando também que quando tem 6 menos 6, lembrando que esse daqui é positivo, o resultado é zero. Não é isso? O elemento neutro. Então, vamos prestar bastante atenção nas atividades. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos resolver na página 28, aqui eu já coloquei com espaço para vocês terem uma noção. Vocês vão copiar no caderno e resolver a questão 39 a 40, olha, eu estou deixando espaço, a 40, lembrando que aqui é o ponto de origem, os números para esse lado é os números negativos e o desse lado é os positivos. Quando fala de distância, te lembra de módulo. Então, o resultado é positivo.
E a questão 41. Então, as atividades que vocês vão resolver, página 28, questões, caneta pifando, questões 39, 40 e 41.